colheita, o Deus que restaura vidas, o Deus que restaura histórias. Abramos nossas Bíblias no Salmo 126, 126, são 6 versículos. Tenho certeza que eu não vou terminar hoje. Eu vou ler os ímpares e gostaria que a amada igreja lesse os pares. Salmo 126, do 1 ao 6. Mas está exposto aqui no Data Show para aqueles que não têm Bíblia. Que Deus possa falar tremendamente ao seu coração através desse salmo rico, muito rico. A palavra de Deus nos diz assim, amém, igreja? Amém. A palavra de Deus nos diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, colherão. Amém, meus amados? Louvado seja o nome de Deus. Esse é um salmo riquíssimo. A gente sabe que os salmos são os cânticos do povo de Deus. E esse salmo é um cântico, um salmo de vitória. É um salmo de celebração. Mas ao mesmo tempo também é um salmo de expectativa. Ele nos fala do povo de Deus. O povo que havia experimentado um grande livramento. Um grande livramento. E esse povo clamava a Deus, agradecendo a Deus. Esse salmo é um retrato fiel da jornada cristã aqui na terra. Porque nós vamos ver que para o cristão haverá dias bons e dias ruins. Mas todos os dias haverá Deus. Haverá dias bons e dias ruins. Mas todos os dias haverá Deus em nossas vidas. E Deus, Ele é poderoso. Esse é um primeiro salmo de uma trilogia, que é o Salmo 126, 127 e 128, que aborda justamente a restauração do povo, quando o povo sai do cativeiro babilônico, 70 anos de escravidão, e eles retornam para sua casa. E os assuntos abordados nesses 3 salmos, que é uma trilogia, é o retorno do cativeiro à Babilônia, né, que fala da reconstrução, que fala de restauração e de repovoamento. O povo tinha que ser repovoado novamente. Esse salmo foi escrito depois do retorno, justamente da Babilônia. 537 anos antes de Cristo. O rei Ciro tinha decretado que o povo teria que voltar. O decreto do rei Medo-Persa. E esse fato foi profetizado pelo rei Isaías, que o povo voltaria. É interessante que Isaías é o profeta que ele vai falar que o povo iria para o cativeiro, mas esse mesmo profeta é o profeta que fala da restauração desse povo. Esse povo voltaria do cativeiro. O profeta Isaías, ele pronunciou isso, tanto o cativeiro, mas principalmente a restauração. E esse é um testemunho dos acontecimentos às nações, porque esse salmo ele testemunha o que o povo de Deus, aconteceu com o povo de Deus. A jornada do povo de Deus, a volta do povo de Deus. Por isso que ele diz, grandes coisas tem feito o Senhor. Esse salmo fala disso, restauração. E ele descreve 3 períodos, passado, presente e futuro. 3 verbos no passado. A história de salvação, contada pelo povo de Deus, relembrando a alegria da libertação, e isso serve para a igreja. Nós também fomos libertos, nós éramos escravos e cativos aos nossos pecados e delitos, mas Cristo nos resgatou. Fala do presente, o desafio do povo de retornar ao cativeiro e enfrentar as dificuldades. Havia o que naquela época? Pobreza, desânimo e oposição das nações vizinhas. E esse povo tinha esse desafio. E nós temos esse desafio hoje também, diante do mundo, diante do povo, diante das nações, em continuar testemunhando
E a expectativa do futuro? O povo precisava investir, sair e semear. É isso que esse salmo vai falar. Semeando para que nós possamos colher, mesmo que seja chorando, mas os frutos acontecerão. Deus é especialista em restaurar vidas, em transformar histórias, em trazer alegria no coração do povo, trazendo colheita. Colheita. Aonde havia deserto e dor, Deus transforma em mananciais de alegria. É isso, e esse povo está alegre. Olha o que é que ele diz no verso 3. Verso 3, que ele é a guisa, é ele que vai nos conduzir. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Se nós pegássemos o checklist das nossas vidas e fôssemos colocar cada coisa que o Senhor fez por nós, seriam incontáveis, tenho certeza. Aquele Deus que transforma. Por isso que nós servimos a um Deus todo-poderoso, um Deus que transforma dor em alegria, deserto em manancial, cativeiro em liberdade. É esse Deus que nós servimos, esse Deus que restaura vidas, esse Deus que restaura famílias, esse Deus que restaura uma igreja que está doente, ou qualquer pessoa tirando da escuridão. É esse Deus. E ele começa falando do Deus do impossível no verso 1. Olha o que é que ele diz, verso 1. O Deus do impossível. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Há momentos que justamente acontece isso, o impossível de Deus. A intervenção de Deus é tão poderosa que nós ficamos como pessoas que sonham. Às vezes nós nem acreditamos na intervenção de Deus, porque Deus, ele é especialista em mudar cenários. Ele é especialista em mudar história. Ele é especialista em mudar vidas. Por isso nós ficamos como quem sonha, porque ele intervém no tempo e no espaço. O Deus do impossível. O que é impossível para você nessa manhã? Não é impossível para Deus. Há tempo de Deus restaurar. Quando Deus age, ninguém pode impedir. Ele continua operando no tempo e no espaço. Por isso nós ficamos como quem sonha, porque ele age nas nossas vidas. Por isso nós podemos confiar no agir de Deus. Deus age no meio do seu povo. A mão de Deus está estendida sobre o seu povo. Talvez você olhe para a sua vida hoje e diga: essa situação não tem mais jeito. Mas a palavra de Deus mostra justamente o contrário, que o incansável, aquela coisa que você não pode alcançar, Deus, ele faz por meio dele. Ele age no meio do seu povo. Não há impossível para Deus, não. Não. Confie em Deus. Coloque a sua vida na presença de Deus. Ele reverteu aqui o cativeiro. Ele age por meio de situações improváveis na vida do ser humano. Ele restaura a vida. Ele reconstitui histórias. E é isso que ele está fazendo no meio da nossa igreja. O povo de Judá tinha perdido tudo. Família. Tinha perdido a liberdade. Tinha perdido a sua pátria. Tinha sido levado para outra nação. Tinha perdido o templo. Tinha perdido o culto, tinha perdido as festas. Nabucodonosor cercou a cidade. E ninguém podia sair, ninguém podia entrar, ninguém. Ninguém podia sair dos muros e ninguém podia entrar em Jerusalém naquele cerco. E aquele povo foi levado. E a maioria daquele povo foi massacrado, levado para o cativeiro. E aos poucos eles foram deixados e ficaram na miséria, e ficaram no desprezo. Aqueles que ficaram em Jerusalém foram os velhos. A metade do povo foi levado para a Babilônia. Uns ficaram diretamente no reino, junto com Nabucodonosor, aqueles que eram de famílias mais abastadas, porque eles tinham que cultuar o povo.
O povo tinha que seguir o que a Babilônia tinha para colocar na vida deles. E os que foram deixados foram os velhos, os idosos. Entre eles Ezequiel, que ficou na miséria, na pobreza, na destruição. A invasão de Jerusalém pelas tropas de Nabucodonosor. Então, tudo isso aconteceu, por isso que eles estavam alegres. A crise. Eles ficaram sem instalação. Muitos ficaram às margens do rio Quedar, na Babilônia. E é interessante a situação que eles ficaram. Olha o que é que eles dizem. Vamos colocar aqui no Salmo 137, só um pulinho para frente. Versículo 1 só, abra sua Bíblia, Salmo 137. Só para a gente ver a situação desse povo. Olha o que é que ele diz. Olha como é que eles estavam. Seus vínculos foram quebrados. Havia crise. Olha o que é que ele diz, só o verso 1. As margens do rio da Babilônia. Era assim que eles estavam. Havia uma crise de apatia. Havia uma crise coletiva. Nós nos assentávamos. Eles não tinham força. Estavam à beira do rio, sentados, sem força. Havia um ânimo, um desânimo crônico. Havia morte, havia desesperança na vida daquele povo. A crise era imutável. O caos era completo na vida daquele povo. E havia também melancolia. Olha o que é que eles dizem. Um coro de gemido. Olha o que é que ele diz. Nós nos assentávamos e chorávamos. Então aquele povo planteava, lamentava. Era uma sinfonia de soluço e dor. Eles não cantavam mais, não sonhavam mais, não reagiam à crise. Havia lembrança da sua terra. Olha o que é que eles dizem. Lembrando-nos de Sião. Deus passou vários e vários anos falando com aquele povo. E aquele povo vivendo em teimosia. E aquele povo lembrava de Sião. Mas já era tarde, eles estavam aqui. E eles iam passar 70 anos. Eles estavam amargurados. Eles estavam vivendo do passado. Eles não cantavam mais. A palavra de Deus vai mostrar que eles penduraram as suas harpas nas árvores. Mas o cativeiro tinha um prazo, meus amados irmãos, determinado. E esse prazo era 70 anos, nem um dia a mais. Deus tinha um propósito na vida daquele povo. Olha o que é que vai dizer lá em Jeremias, só para a gente ver a promessa de Deus. Jeremias 25, 12. Jeremias 25, 12. Acontecia, porém, que quando se cumpriram os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e aquela nação, a terra dos caldeus, por causa da sua iniquidade, diz o Senhor. Farei delas ruínas perpétuas. Então havia um tempo, a libertação. Havia um tempo daquele povo ser liberto do cativeiro. Havia um tempo determinado por Deus. Isso vai mostrar que a liberdade, a libertação do cativeiro, aonde nós vivemos, não é obra humana, somente Deus pode nos libertar. É uma intervenção sobrenatural de Deus. O grande cativeiro aqui, de 70 anos, foi interrompido. E houve libertação realizada por Deus. Deus não apenas melhora a nossa vida, não. Melhora o que nós temos, não. Mas Ele simplesmente restaura o que nós perdemos. Principalmente a restauração da nossa alma. Ele trabalha na nossa alma, Ele restaura a nossa alma, Ele é especialista em recomeços. É isso que Deus faz nas nossas vidas. Ele tem uma nova história para as nossas vidas, e essa história pode recomeçar hoje, a partir de hoje, aqui e agora. O que você tem que fazer é crer e viver conforme a sua vontade. Deus traz alegria, e não só alegria, mas também testemunho das outras nações diante de Deus. Olha o que é que ele diz no verso 2. No verso 2, versículo 126, tá?
126. Versículo 126. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. As nações testemunham. Quando Deus age, há alegria imediata. Houve alegria no coração daquele povo, porque eles passaram 70 anos presos e foram libertados. E nós também estávamos presos, e nós fomos libertados da nossa prisão, que era a prisão do pecado, e houve alegria, e houve riso no coração desse povo. A alegria da libertação é imediata, instantânea. Deus trabalha nas nossas vidas. O salmista, ele descreve aqui uma explosão de júbilo e de alegria. É isso que ele está dizendo aqui. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Homens e mulheres jubilosos, cheios do Espírito Santo de Deus. A alegria visível, não só para eles, mas as nações testemunhavam. As nações sabem que grandes coisas tem feito o Senhor na vida dessa igreja. Olha o que é que ele diz, finalzinho do verso 2: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. O testemunho, as nações sabem que a alegria do Senhor é a nossa força, que nós estamos e somos conduzidos pelo Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por eles, grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas fez o Senhor, grandes coisas fará o Senhor no meio do seu povo. É hora da igreja se levantar com riso e cânticos de louvor. O Senhor fez e faz o extraordinário na vida do seu povo. E Ele vai muito mais além. Quando Deus age, as nações dão testemunho. É o testemunho das nações sobre a vida do povo de Deus. Eles sabem que há uma igreja, que há um povo separado e um povo diferente, que é o povo de Deus. Por isso nós temos que testemunhar. E eles também darão testemunho dessa igreja, desse povo. Quando Deus age, as nações testemunham. O que, pastor? A transformação. A transformação de uma igreja, de um povo, tem que ser visível. Visível como era aqui. As nações diziam: grandes coisas o Senhor fez por eles. Grandes coisas o Senhor fez por nós. É isso, uma transformação pública, uma transformação visível no meio da igreja, uma transformação que chegava aos ouvidos, audível, porque eles testemunhavam em alta voz: grandes coisas fez o Senhor por eles. A intervenção do Senhor produz impacto na vida da igreja, produz mudança, e outros darão testemunho dessa casa, dessa igreja. Porque nós temos que fazer o diferente. Nós temos que ser diferentes, sim. O poderoso testemunho do povo. Quando há transformação radical na igreja. É isso que ele diz. Então, entre as nações se diziam: grandes coisas fez o Senhor por ele. Além do efeito sobre o povo, o regresso, a restauração, a mudança e a transformação. Deus mudando a vida daquele povo de patamar, libertando de escravos para livres. Houve o efeito entre as nações próximas. O povo falava desse testemunho. Isaías já previa isso há muitos anos atrás. Isaías, aquele que profetizou: vocês irão para o cativeiro por causa da sua incredulidade, por causa da sua teimosia. Mas Isaías profetizou a volta. E Isaías profetizou que as outras nações iriam dar esse testemunho sobre o povo de Deus. Isaías, coloque bem aí, Isaías 43, 10, do 10 ao 13. Vai estar aqui exposto, o Igor está colocando aqui, Isaías, capítulo 43, verso do 10 ao 13. Olha o que é que ele diz aqui: vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou. E que antes de mim, Deus nenhum se formou, nenhum. E depois de mim,
nenhum haverá. Verso 11 até o 13. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Verso 12. Eu anunciei salvação, eu a realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são minhas testemunhas. Diz o Senhor, eu sou Deus. Verso 13, para a gente encerrar. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Ninguém. Nós somos feitos testemunhas de Deus. Deus tinha uma promessa que as nações, que o povo de Deus daria testemunho, que as outras nações ouviriam esse testemunho e iriam dizer: grandes coisas fez o Senhor no meio do povo de Deus. A intervenção do Senhor produz reconhecimento das outras nações, mas também tem que produzir reconhecimento sincero do nosso coração. Era isso que esse povo fazia. Olha o que é que diz o verso 3. Verso 3, Salmo 126, verso 3. 126, verso 3, olha o que é que ele diz. Agora aqui é o testemunho do povo de Deus. As nações primeiro testemunhavam, e agora a alegria do povo de Deus. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Louvado seja Deus. Grandes coisas tem feito o Senhor no meio do seu povo, por isso nós estamos alegres hoje, principalmente a alegria da libertação do cativeiro, da escravidão do pecado. A alegria verdadeira só existe com intervenção de Deus no coração do ser humano, e Deus é glorificado quando o mundo vê o que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele fará pela vida da sua igreja. Trazendo o que, pastor? Restauração, mudança de vida, transformação. É isso que Deus faz. Isso foram feitas pelo Senhor, é isso que Ele diz aqui. De fato, grandes coisas fez o Senhor. O Senhor é a causa, é o meio por quem acontece grandes coisas no meio do seu povo. Foram feitas a favor de quem? Olha o que é que ele diz, olha o que é que ele diz, olha o que é que ele diz. De fato, grandes coisas fez o Senhor no meio de nós, por nós, no meio de nós. Foram feitas por meio de Deus e em favor do seu povo. É isso que Deus faz. É isso que Deus continua fazendo. E que os nossos corações nessa manhã possam se derramar de gratidão a Deus, de reconhecimento pela libertação, pela restauração, pela rendição e pela salvação. É isso que nós temos que agradecer a Deus. Eles estavam o quê? Alegres. Grandes coisas, é isso que ele diz. De fato, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, satisfeitos. Essa é a experiência que nós temos com um Deus real. É isso que traz alegria no nosso coração. Um Deus real, um Deus vivo. Um Deus vivo. Aquilo que Pedro disse na sua confissão de fé: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E agora nós dizemos como Jó: Eu sei que o meu Redentor vive e está no meio de nós. Alegria. Eles estavam alegres, nós temos que estar alegres. A exultação, júbilo, é assim que nós temos que viver. A alegria da restauração, a alegria da salvação, a alegria da cura, a alegria da resposta às orações. Isso não pode ser contida no meio de Deus, mas nós temos que extravasar de alegria. O que Deus tem feito por você recentemente? O que Deus tem feito por você recentemente? Você tem sido sua testemunha? Você tem contado para alguém o que Ele tem feito por você? Você já testemunhou para alguém o que Deus fez por você essa semana que se passou?
Se não, faça com júbilo, com alegria, com o coração derramando de profunda gratidão, alegria e exultação. Grandes coisas fez o Senhor no meio do meu povo, no meio da minha família espiritual, no meio da minha família física, no meu trabalho, na minha empresa, aonde quer que você esteja. Contemple, mostre o que Deus tem feito por você em forma de exultação e gratidão. É isso, tem que haver reconhecimento, gratidão, principalmente pela restauração, pela salvação através do que Cristo fez por nós. Deus ainda tem mais o que fazer por nós. Deus fez, faz e fará. Versículo 4, olha o que ele diz, para a gente encerrar. Nos dividirmos em sala de EBD. Olha o que ele diz. Restaura, Senhor, a nossa sorte com as torrentes do Neguebe. Restaura, Senhor, a nossa sorte com as torrentes do Neguebe. Este versículo é uma oração de avivamento. Oração de avivamento. Primeiro ponto aqui a gente vai ver que as glórias do passado, as glórias de ontem, não são garantias para o hoje, para o presente. Por isso eles estão clamando. O clamor tem que ser diariamente. O que aconteceu ontem conosco não serve para hoje, em termos de clamor. Serve como testemunho às nações. Mas para as nossas vidas hoje, tem que ser e recomeçar novamente. Por isso que eles estão dizendo aqui, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. É isso. Eles estavam alegres pelas vitórias de ontem, pelas vitórias do passado, mas eles continuavam com os olhos no presente. E a igreja de Deus tem que viver com os olhos no presente. A vida é como um deserto. As vitórias de ontem não são suficientes para hoje. Ou seja, nós temos que andar com Deus ontem, hoje e eternamente. Ontem, hoje e eternamente. É um processo. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para que possamos evangelizar hoje, ontem, hoje e eternamente. Investir na vida espiritual da sua família hoje. Nós não podemos viver somente do passado, não. As antigas bênçãos não são suficientes para a vida do hoje, para a vida do presente. Assim como as antigas mágoas não podem estragar o seu presente. O que é que tem que ser colocado para fora? Nós temos que lembrar. Eu vou lembrar de alguns casos, jovens. Sansão era jovem, cheio do Espírito Santo, mas cedeu ao pecado e terminou sua vida preso, cego, em Dagon. Nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter muito cuidado. O ontem não serve mais para o hoje. Vigie no hoje. As vitórias de ontem não são suficientes para o hoje. O hoje tem que ser uma vida presente, em estilo de vida, em santidade e em novidade de vida. Davi era o homem segundo o coração de Deus, mas não vigiou, mentiu, adulterou e assassinou. Nós temos que viver com os pés e os olhos no presente, olhando para Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé, andando com Cristo, andando como Cristo andou. Os lugares, as igrejas onde aconteceram no passado os grandes avivamentos, hoje são igrejas mortas, que não têm mais vida hoje. O passado, o ontem não serve para o hoje. Tem que haver renovação espiritual. Renovação espiritual. Igrejas mortas, onde aconteceu grandes avivamentos na história. Igrejas fechadas, que viraram boates, bares. E houve grandes avivamentos no meio da história do povo de Deus. O passado, o ontem não serve para hoje.
Por isso que esse povo estava com o olho no presente. Não tiravam os olhos de Deus, não paravam de clamar. Por isso eles diziam: Senhor, restaura. É isso que ele diz: Senhor, restaura, restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura, Senhor. O ponto de sequidão hoje não é motivo de desânimo, não. Claro que não, mas de clamor. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura, Senhor, a nossa vida. Restaura, Senhor, a nossa família. Restaura, Senhor, os nossos negócios. O ontem não serve para hoje. A igreja tem que estar com os olhos no hoje e no futuro. É isso que a igreja faz. Clamamos. É tempo da igreja clamar. Como fez Isaías: Senhor, abre as comportas do céu. É tempo da igreja fazer o que Elias fez na presença de Deus. Colocar sua cabeça entre os joelhos e clamar em oração. Quando foi a última vez que você orou? Pelo seu irmão, pelo seu vizinho, pela sua família. Ou que você orou coletivamente. A igreja está desafiada no mês da família. Desafiada. A última sexta-feira está aqui para orar. Até meia-noite, está desafiada. E o compromisso quem faz é você com Deus e não com o pastor. A restauração é obra soberana do Senhor. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. É o Senhor que restaura as nossas vidas. É o Senhor que restaura a nossa igreja. É o Senhor que restaura. Nós não podemos conduzir, nem provocar avivamento. Ele vem do céu, ele vem do alto. O fogo do avivamento não é fabricado pelos homens, mas através do sopro e do Espírito Santo de Deus, que tem que soprar na vida dessa igreja e da igreja brasileira. É isso que tem que acontecer. Fruto da soberana vontade de Deus. Mas eu estou ao mesmo tempo disponibilizando o meu coração, clamando a Deus, dizendo: restaura, Senhor. Em oração, aqui é uma oração. Restaura, Senhor. Uma oração fervorosa, em clamor ao Senhor, pedindo restauração. Restaura, Senhor, a minha sorte. Restaura, Senhor, a minha família. Você está orando dizendo: restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Nós temos que ter fome de oração. Muitos têm fome de livros e de Bíblia, mas tem que ser oração e palavra, palavra e oração, os dois juntos. Quando foi a última vez que você orou dizendo: restaura, Senhor? Jesus orou e os céus se abriu. Elias orou e os céus se abriu. Muitas coisas não acontecem por falta de oração, por falta de oração coletiva da igreja. Charles Spurgeon, eu sempre falo dele, vou falar à noite também. Dizia: o segredo do meu ministério é a oração. É a oração das segundas-feiras de um grupo que era uma usina que lubrificava, que dava poder à igreja. É a oração, oração e palavra. Nós possamos ser uma igreja que ora, que lê a palavra de Deus. A igreja evangélica brasileira precisa urgentemente de uma grande reforma espiritual e de um avivamento espiritual. Meus irmãos, nós precisamos mais de homens e mulheres de Deus. Nós precisamos mais de homens e de mulheres de Deus. Nós precisamos de uma igreja que viva em santidade e em novidade de vida. Menos pecado e mais santidade. Menos pecado e mais sacrifícios de louvor. Menos debates e mais ação. Menos discurso e mais Bíblia, Bíblia e Bíblia. Menos estratégias e mais oração. Menos soberba
e mais humildade. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Senhor, restaura, restaura, Senhor. Essa tem que ser a nossa oração. É assim que nós temos que viver. Como as torrentes do Negueb. 11 meses. Os montes, os maiores montes de Jerusalém. Montes áridos, secos. 11 meses. Quando as torrentes vinham, os rios se transformavam em mananciais, árvores verdes, com o poder de Deus. Restaura, Senhor, como a torrente do Negueb, fontes de águas vivas. Transforma, Senhor, o deserto do meu coração em torrentes de águas vivas. Transforma, Senhor. Restaura, Senhor, transforma os desertos em mananciais. Em mananciais. É assim que a igreja tem que fazer. Restaura, Senhor, como as torrentes do Negueb. Vamos orar em nome de Jesus. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos nessa manhã. E a nossa oração é: restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Como o Senhor fez um dia conosco. O Senhor já restaurou as nossas vidas espirituais. Mas que o Senhor possa aquecer o coração da tua igreja. Para que a tua igreja seja uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Para que a tua igreja, ó Deus, possa ser um manancial de alegria. Ribeiros, torrentes, trazendo frutos para a glória do teu nome, ó Pai. Ó Deus, esta é a nossa oração. Restaura, Senhor, a nossa família, as nossas vidas. Ó Deus, para que nós possamos continuar glorificando o teu nome. Glórias, louvores e exaltação somente ao Senhor, porque somente o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Esta é a nossa oração, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Louvado seja o nome de Deus. Professores, procure aí Liliane e Cristiane, para receber a fichazinha. Todo mundo agora vai se matricular nas salas de EBD. E vai ter ficha, igual a escola, ficha de chamada. Eu avisei na última escola, né? Se perder 3 escolas bíblicas, o que é que vai acontecer, irmã Hilda? Irmã Hilda, está lembrada, irmã Hilda? Se perder 3 escolas bíblicas no mês, 2, sem avisar o pastor, qual o motivo, causa, razão e circunstância, eu disse à irmã Hilda o que era que ia acontecer. Quem não veio domingo não sabe o que é que vai acontecer. Vai ficar só na vontade. Tá? Todo mundo se matricule. Jovens, cada um pegue sua ficha de escola bíblica dominical e faça a sua matrícula na escola bíblica dominical. Divididos em escola bíblica dominical.